estou conversando com a Mara Gabrilli, que hoje é deputada federal, mas que foi também a primeira secretária municipal da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Prefeitura de São Paulo. Você, pelo que eu vi na sua biografia, no seu site, você começou a trabalhar e pôs mão na massa 2 anos depois do seu acidente, se eu não estou enganada. E eu queria que você falasse por que você se engajou, por que em 2 anos você resolveu partir por uma ação tão engajada e a partir de então parece que você não parou mais, né? Eu queria que você contasse um pouquinho isso. Por que te motivou? Eu acho que, na verdade, assim, eu comecei a trabalhar mesmo nesse tema logo depois que eu sofri um acidente que o carro caiu do barranco. Porque acho que durante 1 ano e pouco, todas as minhas ações, elas praticamente foram voltadas para mim. E aí, assim, eu fazia todo um trabalho para eu tentar viver com validade, para eu conseguir exercer cidadania, sair. Quando eu comecei a me sentir apta, né, a sair, a pensar em outras coisas que não fossem né, relacionadas a mim mesma, foi quando eu resgatei o curso da faculdade, de uma das faculdades que eu tinha feito, que foi a psicologia. E daí eu comecei a atender. E nesse mesmo momento, enquanto eu comecei a atender como psicóloga, eu também fundei uma organização. Então, assim, foi uma saída de mim para começar a pensar, né, em outras pessoas que viviam a mesma situação que eu e começar a atender também pessoas como psicóloga que tinham outros universos, não necessariamente relacionados à pessoa com deficiência, né, de todo tipo. Teve algum momento que você sentiu as barreiras de uma forma mais concreta? Acho que essas barreiras estavam lá, sempre existiram, mas eu acho que assim, eu sempre lidei com essas barreiras de uma forma muito bem-humorada. Eu sempre digo, se eu não me sentisse incluída, jamais ia conseguir fazer um trabalho para incluir as outras pessoas. Acho que esse sentimento ele é básico. Para você ter êxito numa empreitada dessa, tem que se sentir incluído. E por que você resolveu partir para a atuação política? Você já tinha uma organização social, né, uma OCIP. Por que você resolveu também atuar politicamente? Ela foi ficando pequena, perto do tamanho da demanda que eu recebia. Eu não conseguia, como presidente de uma ONG, atender questões de infraestrutura da cidade, calçadas, de transporte, de tudo bem, eu podia arrumar uma van para minha instituição. Eu lembro até que eu fui atrás disso, mas assim, não ia resolver o problema das pessoas, ia resolver o problema de meia dúzia. Eu não tinha muita noção do que podia ser uma política pública, estratégica, não tinha noção de nada disso, mas eu sabia que era pouco, perto do que se mostrava para mim. E daí eu quis mais, sabe assim, tipo, eu quero mudar a cidade, não adianta eu ficar aqui trabalhando de um em um. Tudo bem, a gente consegue fazer transformação, mas eu queria uma mudança maior. A Convenção da ONU diz, não adianta você querer avaliar e definir uma pessoa com deficiência sem saber o meio que ela está inserida. Porque embora a minha deficiência seja muito grave, teoricamente, né, do pescoço para baixo eu não me mexo, então, mas, por outro lado, eu pouco sinto essa deficiência porque eu consigo fazer tudo que eu quero. Aí você pega um cara lá, uma favela no Grajaú, entendeu, que quebra o pé, entendeu? Ele fica muito mais limitado que eu. Então, assim, né, você tem que
avaliar esse contexto. Outro lema da convenção: deficiente é a cidade. A cidade que não se planejou para receber todo tipo de pessoas. Então, assim, essas pessoas são vítimas da deficiência da cidade. A gente vai recebendo demanda, né, que é de um em um. Então, a gente vai percebendo as coisas que estão acontecendo, as demandas que vão se repetindo, até que chega uma hora e a gente fala, puxa, isso aqui tem que virar política pública, porque é muita gente. Isso que eu acho mais encantador desse trabalho, que é você detectar, né, o que Realmente que esse segmento precisa e tentar transformar isso em lei. Que projetos assim, mais importantes que você conseguiu desenvolver em São Paulo, que você está levando para o nível federal? Coisas que eu não poderia legislar como vereadora, né, e assuntos que não me diziam respeito, então alguns me dizem respeito como deputado. Então, assim, muda o foco do trabalho, né? Falo que assim, puxa vida, quanto que a gente, né, digo, eu e minha equipe participava de lista de discussão. Como assim que um programa da envergadura do Minha Casa Minha Vida não tem acessibilidade, sabe, como conceito básico ali? E assim, eu jamais imaginei que seria eu a colocar, porque aí quando eu cheguei na Câmara, começou o trabalho de votar a segunda edição do Minha Casa Minha Vida. E não tinha. E aí isso foi incluído? Foi incluído. Usando o termo incluído, então, assim, né? Assim, hoje, o Minha Casa Minha Vida, em qualquer município do Brasil, é obrigado a ter acessibilidade. Não só reservar os 3% de residências acessíveis, mas também as pessoas com deficiência hoje têm prioridade na fila. Quando a gente fala de adesão universal, a gente fala de um conceito que contempla toda a diversidade humana, seja na projeção de um espaço, seja num produto, seja num serviço, seja numa conduta, enfim, é contemplar essa diversidade humana. E eu acho que eu sempre digo, puxa, se a pessoa não tem uma deficiência, não conhece alguém que tem uma deficiência, chega uma hora, ela vai ouvir menos, ela vai enxergar menos, ela vai raciocinar de forma mais lenta, ou ela vai ter mobilidade reduzida. E aí ela vai precisar de todos os acessos que a gente tanto trabalha para o hoje das pessoas com deficiência. Então, assim, eu acho que tudo que a gente faz é pensando no envelhecimento da população. É muito importante a gente perceber, eu sou a primeira deputada federal tetraplégica no país. E o que aconteceu? Eu cheguei na Câmara Federal e algumas coisas tiveram que mudar. Como é que eu ia fazer um discurso na tribuna sem conseguir subir, né? Eu ia ter que falar de acessibilidade no chão, na casa que aprovou a lei de acessibilidade, né? Muita incoerência. Então, assim, puxa, trata-se de uma obra do Niemeyer, que é tombada. Então, assim, começou já o primeiro embate, acessibilidade, tombamento. Mas colocamos, eu pude fazer meu primeiro discurso da tribuna. E aí, para eu votar, já que eu não deixo os braços, como é que eu registro presença? Então, eles tiveram que desenvolver um equipamento para que eu registrasse presença sem ajuda de ninguém. E tá lá, assim, eu faço tudo com o movimento do rosto. E isso demonstra que quem tem que se adequar é o meio. Isso é um encorajamento para quem está em casa, né, ali achando que não tem lugar para ele no mundo. Pelo contrário, entendeu? Lugar para ele no mundo tem. Né? Agora o mundo tem que se adequar a ele. Então, às vezes, a gente que vive a situação precisa dar um empurrão, né, e mostrar para as pessoas que fazem parte desses espaços o que elas precisam, né? O que a gente precisa para poder exercer cidadania plena.